Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao curso, né? Às nossas aulas. Essa é a primeira aula do curso. Eu coloquei aqui uma aula de introdução para a gente ter uma ideia geral de como que vai funcionar, de como serão alguns capítulos, tudo mais, alguns sistemas, tá? É uma aulinha bem simples, só para eu deixar claro aqui alguns pontos que eu considero importantes para a gente entender com uma maior facilidade os assuntos, beleza? Vamos lá então. Ah, e outra coisa, não despreze isso aqui, porque eu já vi cair também em prova final, né? Alguns assuntos daqui, tá? Mas vamos lá. Uma introdução ao assunto aqui, eu já trouxe uma curiosidade. Primeiro, nosso corpo, a gente encontra aqui aproximadamente 100 trilhões de células, beleza? Isso equivale, ó, a metade da dívida mundial em dólares. Então é muita coisa mesmo. Para você ter noção, um pouco de noção de quanto chegaria a esse valor, é, só para você ter ideia, o tanto de tempo que ia levar para você contar até 1 bilhão ia demorar mais ou menos aí 244 a 285 anos, com você contando 16 horas por dia sem parar, tá? Você ia demorar tudo isso para contar até 1 milhão. 1 bilhão, perdão. Então imagina só 100 trilhões. Esse número é gigantesco, tá? 60% do nosso corpo é feito de água, né? Um terço dessa água está contida no meio extracelular, beleza? Vamos para os nossos conceitos gerais, então. Vamos começar aqui. Ambiente interno. A gente tem que entender o que é o ambiente interno, tá? O ambiente interno, ele vai ser sinônimo, é a mesma coisa que o ambiente extracelular, tá? Então não confunde esse termo, porque é bem comum colocar em prova isso aqui para te confundir. Porque o ambiente interno é a mesma coisa que o líquido extracelular, tá? Ele é diferente de intracelular. Coloquei aqui só um esqueminha. Então, ó, por exemplo, aqui você consegue ver, ó, umas células, né? Um aglomerado de células aqui, a arteríola e os capilares aqui. Relaxa que isso aqui a gente vai estudar também lá para frente nos capítulos próprios para isso aqui, tá? Eu só coloquei aqui para exemplificar o conceito de ambiente interno, tá? Quando você tem essas células aqui, você tem o líquido, ó, intracelular aqui dentro. Quando você tem esse espacinho aqui entre essas células, você já chama de líquido extracelular. E ambiente interno, que é o que a gente tem aqui, a gente considera como sendo esse espacinho aqui então, beleza? Tudo que for nesse espaço aqui é ambiente interno ou extracelular, fechou? Começar então com o nosso sistema circulatório, beleza? A gente sabe que o sistema circulatório ele vai ser composto por artérias e veias, né? Isso aí, padrão, a gente já sabe por anatomia e tudo mais. Ele vai ter uma principal função de transporte, né? Se você for olhar, ele carrega muita coisa. Então, essa é a principal função do nosso sistema circulatório. A gente começa aqui, a gente pode pegar qualquer ponto, mas vamos começar aqui pelas veias cavas, né? Elas carregam o sangue do corpo, traz para o coração no átrio direito, depois manda para o ventrículo, manda para a respiração, para a circulação pulmonar, aliás. Aqui ocorre a troca gasosa, então teu sangue que era rico em gás carbônico vai ser convertido em um sangue rico em oxigênio. Aqui ele é levado para o nosso átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo e aí para o nosso corpo para executar a função que precisa, né? Aqui ele vai estar carregando os gases, no caso do oxigênio aqui, para oxigenar os tecidos, carregando também nutrientes, água, tudo que precisa para o bom funcionamento do corpo. E depois ele carrega aqui os produtos de descarte, né? Então, percebe que é uma função extremamente importante, que é a de transporte, beleza? Homeostasia. Homeostasia é um termo que a gente tem que saber também, tem que entender, porque ele é citado várias vezes aqui durante o decorrer do nosso estudo, tá? Homeostasia é quando você tem um equilíbrio entre todas as funções do teu corpo, tá? Então vamos supor,
O pH do teu sangue, ele tem que estar sempre em equilíbrio, tem que estar sempre em um valor específico. Não pode subir muito, não pode ficar nem muito básico, nem ficar muito ácido. Então, o teu corpo busca sempre um equilíbrio por diversos mecanismos. Isso a gente também vê aqui, tá? No seu devido momento. Mas, isso só para você ter uma noção, é homeostasia. É o corpo trabalhando para regular sempre um meio termo, sempre um equilíbrio em tudo. Temperatura, mesma coisa. Se você tem uma hipertermia, um caso em que você tem uma temperatura muito elevada, isso pode te matar, ou uma hipotermia também pode te matar, uma temperatura muito baixa. Então, teu corpo está sempre regulando os meios para manter uma temperatura mediana, uma coisa normal, uma coisa boa, beleza? É sempre assim. E aí, para a gente começar a entender como que ele vai regular essas funções, né? A gente encontra dois sistemas aqui de grande importância. O sistema nervoso, que é o que eu vou começar falando, e o sistema endócrino, beleza? Opa! E o nosso sistema endócrino. Então são os dois grandes reguladores de função aqui, beleza? Mas vamos começar então pelo nosso sistema nervoso. Só uma passada rápida, tá? O nosso sistema nervoso, a gente encontra já uma divisão grande, né? Logo de cara a gente já encontra uma divisão. Um sistema nervoso que consegue trabalhar o central, ele consegue trabalhar em funções um pouco mais complexas, né? E um sistema periférico. Então, anatomicamente falando, a gente já encontra essa divisão. Depois a gente consegue dividir ele ainda com funções, né? Então a gente pode dividir ele com sistema autônomo e o sistema que não é autônomo. Depois a gente consegue dividir também como o sistema simpático e o parasimpático, que também atua dentro do sistema autônomo. Tá? Então todas essas são funções possíveis que o sistema nervoso vai exercer no nosso corpo, tá? Seja para manutenção de glândulas, de motilidade intestinal, seja de pensamento, de homeostasia, de tudo, beleza? Isso vai ser padrão no nosso sistema, fechou? E aí, nosso sistema endócrino, né? Ele vai apresentar também função de regulação. Você pode imaginar às vezes que o nosso sistema endócrino ele é o que libera hormônio, tá? O hormônio ele é um efetor de muita coisa no nosso corpo. Pode imaginar você às vezes que a gente não tem uma ação hormonal muito grande por toda a vida, mas não, a gente tem sim, tá? Existem picos, obviamente, né? Existem picos em que você vai liberar tal hormônio ou você vai diminuir tal hormônio durante a vida, mas a liberação é sempre constante de vários hormônios. E eles são de grande importância, eles conseguem modificar muita coisa para regular a função. Um exemplo que eu vou dar aqui, inclusive, é para conseguir manter a homeostasia da quantidade de líquido que tem no teu corpo. E isso é controlado também, em grande parte, né? Não só por isso, mas também, em grande parte, por um hormônio, que é o hormônio chamado ADH. Relaxa que a gente vai ver isso aqui tudo também, só estou dando uma passada geral em cima, tá? Esse hormônio ADH aqui, ele também é chamado de vasopressina ou hormônio antidiurético, justamente uma sigla, tá? Então, ele vai atuar na hora que você tiver com o seu corpo precisando de mais água. Você precisa reter mais água, então você vai ter o estímulo necessário para a liberação do ADH. Então lembra, diurético, diurese, o que favorece a urina, né, nesse caso. Então você provoca a liberação de hormônio antidiurese, antidiurético. Então ele vai diminuir essa excreção de urina e vai reter mais água, tá? E como que vai funcionar isso? Como que isso vai se dar? É aqui que a gente vê, né, a nossa cor da urina e tudo mais, é por causa, muitas vezes, da ação desse hormônio aqui também. Porque ele é estimulado a produzir uma proteína de canal, que ela facilita a reabsorção de água pelos túbulos renais. Então, você consegue pegar essa água que estava indo embora, estava descendo lá para ser excretada, você consegue reabsorver essa água, pegar ela de volta. E teu corpo reutiliza essa água. Entendeu? Então, a tua urina ela sai concentrada. É aqui que ela vai começar a sair com uma cor mais escura. Isso indica que você está com pouca água no seu organismo e precisa ingerir mais água para diminuir a ação do antidiurético, para você conseguir excretar uma urina menos concentrada, mais diluída, beleza? Uma ideia importante aqui também, que é interessante a gente ter em mente, é a ideia de feedback, tá? A gente encontra isso aqui em
praticamente todos os sistemas do corpo, beleza? Você vai encontrar isso aqui muito ainda. Então, a gente tem dois, a gente consegue dividir isso aqui em dois, feedback negativo e o feedback positivo, tá? O feedback, ele vai ser um sistema também que o nosso corpo possui de regulação, tá? De modo geral, vai ser isso. O feedback negativo vai ser um sistema de regulação de busca do equilíbrio também. Sempre vai buscar o equilíbrio, um meio termo. Sempre assim. Por quê? Porque quando você tem, vamos supor, uma substância, você tem o excesso daquela substância dentro do seu corpo. Aí o teu corpo ele vai perceber isso aí, né? E ele vai mandar um estímulo para aquela glândula que produziu aquela substância parar de produzir. Porque ele falou assim, ó, já tá demais, já tá bom, não precisa mais. Então, percebe que essa substância ela começou a subir em quantidade, aí de repente ela viu, seu corpo viu que estava suficiente, ela parou ali. E aí você começa a decrescer, então, nessa concentração da substância, começa a decair essa concentração, aí teu corpo olha e fala, opa, tá muito baixo, a gente precisa erguer de novo essa substância para um nível médio. Aí o teu cérebro, o teu corpo, ele estimula aquela glândula produzir aquela substância de novo. Então, se a gente fosse colocar num gráfico para entender um pouco melhor, seria mais ou menos assim, a substância, aqui ó, uma linha, nível médio, né? O nível médio da substância, de concentração de tal substância. Aí você coloca aqui, então essa substância ela começou a ser produzida, e aí atingiu um nível aqui que teu cérebro fala, opa, tá bom, tá muito alto, então você começa a reduzir. Ele para de produzir, ele começa a reduzir e vai caindo a concentração dessa substância, né? Ó, vai caindo, vai caindo. E aí, teu cérebro olha e fala, pô, tá muito baixo, vamos subir mais um pouco. E aí ele estimula, subir mais um pouco e assim sucessivamente. Então percebe que essa substância, ela fica sempre nessa faixa média aqui, ó. Sempre mantendo esse padrão médio aqui, tá? Isso é o equilíbrio e isso é a homeostasia. Sempre assim. Um exemplo disso, por exemplo, é o cálcio. O cálcio no nosso corpo, ele precisa estar em concentrações muito exatas, muito equilibradas. Então, assim que começa a descer um pouco a quantidade de cálcio que tem no teu sangue e nos teus tecidos, né? Você já tem um estímulo para liberar mais cálcio. E aí o teu corpo ele retira um pouco de cálcio dos seus ossos e libera na sua corrente sanguínea. E o contrário também é verdadeiro. Então, começa a ter um excesso, você já começa a eliminar mais cálcio. Então, vai funcionar de modo geral aqui. Grava uma coisa, que o feedback negativo ele é de modo geral o funcionamento fisiológico, tá? Ele vai sempre buscar um equilíbrio e é onde geralmente ocorre em praticamente todos os sistemas. Já o feedback positivo, ele é o contrário, ele não busca o equilíbrio, ele busca o desequilíbrio. Então ele estimula e quanto mais daquela substância tem, por exemplo, no sangue, mais ele vai estimular, e aí mais é liberado, e mais ele vai estimular, e assim sucessivamente, vira um ciclo infinito, um ciclo vicioso que ele vai aumentando as concentrações até níveis catastróficos, tá? Então muitas vezes, em patologias, pode ser sim que em algum sistema que tem um feedback negativo, ocorra alguma mudança e ele se torne de positivo, e aí é patológico, não é legal. Porém, existem sim os feedbacks positivos que são normais no corpo, como por exemplo a contração uterina na hora do parto. É liberado então um hormônio chamado ocitocina, que ele estimula as contrações do útero. E aí essas contrações ali, elas estimulam mais ainda a liberação de ocitocina, e essa ocitocina estimula mais ainda a contração. Isso tudo até a hora que o bebê nasce, no trabalho de parto lá. Aí depois que ele nasce, aí entra um sistema de feedback negativo em ação, e aí todo o sistema ele é cessado, beleza? Então, grava isso, lembra bem que muitas vezes o negativo é o fisiológico, é o normal, e o positivo, apesar de encontrarmos ele sim em condições normais fisiológicas, muitas vezes ele pode ser maléfico, beleza? Vamos lá então, nosso próximo conceito, tá? Coloquei aqui uma outra ideia que é a de síntese de proteína, tá? Uma ideia rápida, não vamos entrar em bioquímica e nada, mas só para você ter consciência de que a síntese de proteína, muitas vezes ela não é somente relacionada a proteínas estruturais, tá? Então, já teve casos aqui que eu estava explicando lá para o aluno, né? Ah, tal processo ocorre, então, um estímulo à síntese de proteínas ali e tal, não sei o quê. Aí o aluno olha e fala assim, mas a proteína ela não é só no músculo, não é só contração muscular,
não é só para construir coisa, né? Você fala, não, aí é que tá o ponto. A proteína ela é utilizada em muitas coisas, muitas, muitas, muitas. Tem função de transporte, tem função de defesa, tem função de enzimática, tem uma série de funções. Então, por exemplo, igual no exemplo que eu dei do ADH, o hormônio antidiurético, em que era estimulado ali a formação de uma nova proteína, né? Era uma proteína de canal, que favorecia então a reabsorção de água. Então percebe que não é só uma proteína de estrutura que vai construir alguma coisa, entendeu? É uma proteína que vai funcionar para uma tarefa específica. Então, esse é o esqueminha aqui que a gente tem, e eu coloquei mais um outro esquema aqui também, para a gente entender, ó, como é que vai funcionar mais ou menos. Então, vamos supor, né, que a gente recebeu um estímulo. Vamos começar daí. O teu corpo, usar o mesmo exemplo do ADH. Teu corpo então percebeu que estava faltando água, né? O teu corpo estava meio desidratado. Aí vai enviar o ADH. O ADH vai chegar nas células lá do rim, dos túbulos renais. E ele vai incitar uma resposta ali dentro, que é uma resposta da produção de uma proteína nova, beleza? Que é a proteína de canal. E aí, vai começar todo o processo de formação de proteína ali, né? Eles receberam a informação, falou, beleza, vamos produzir aqui. E como que vai funcionar essa produção daí? Você vai pegar aquela parte do DNA, né? O teu gene, que está tá incluso, né? Tá incluído ali o código dessa proteína, que é o que a gente vai ter lá de bioquímica que você lembra, né? O adenina, citosina, guanina e timina, né? E aí você vai pegar um RNA e ele vai copiar aquilo ali, ele vai fazer uma cópia daquilo e vai em direção ao citoplasma. Ali um ribossomo, ele vai começar a ler as trincas, né, os códons que a gente tem aqui de bases nitrogenadas. Então, a uracilo, a timina, a citosina, a guanina, todo mundo aqui vai ter um correspondente, beleza? E aqui ele vai, aquele papo todo que a gente já tinha visto, né, em bioquímica, em biologia e tal, que a citosina ela é correspondente com a guanina e o uracilo é o equivalente à timina, né, então ele vai atuar com a adenosina. Então, cada trio desse aqui vai ser um código de um aminoácido. Então, existe uma tabela, inclusive, que você pode olhar lá, e cada trinca dessa, ela representa um aminoácido. Então, é como se fosse uma receita de bolo. Você vai lendo essa fita aqui, né? O ribossomo aqui, ele vai fazendo essa leitura, ó. E aí ele olha, CCC. Então, citosina, citosina, citosina vai ligar com a guanina, guanina, guanina. Aí ele olha e fala, qual que é a guanina, guanina, guanina? Aí vem aqui um aminoácido para ele que é correspondente à guanina, guanina, guanina. Que aí ele gruda esse aminoácido aqui em cima. E aí ele passa para a próxima trinca. Ele vem para a próxima. Uracilo, citosina, citosina. Qual vai ser o correspondente? Vai ser adenina, guanina, guanina. Então ele olha, quem que é aí? Ele chama lá o aminoácido. Aí vem o outro aminoácido correspondente. E aí vai grudando. E aí vai formando a sua proteína, né? Uma proteína é uma série de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, beleza? E aí você vai construindo, ó, a sua proteininha aqui, uma série de aminoácidos, dessa forma. E aí, nesse caso, né, no exemplo que a gente estava dando, do ADH, é produzida então uma proteína específica lá que eles requisitaram, que é a proteína de canal, que vai auxiliar a reabsorção de água por esse túbulo, beleza? É assim então que vai funcionar. Galera, essa foi a nossa primeira aula, tá? Só uma passada geral, uma passada rápida em cima de alguns conceitos que eu considero importantes para a gente ter em mente durante todo o decorrer da fisiologia aqui, tá? Estudem bem, estudem aí pelo livro e tudo mais. Assim que surgir alguma dúvida, a gente vai responder, com certeza a gente tenta fazer o melhor aqui. E é isso aí, estudem bastante. Um abraço, até a próxima. Valeu, galera!